Muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Live número 7 da nossa série de 21 dias de lives. As 21 chaves da liderança. Hoje, chave número 7. Comunicação alquímica ou saiba fascinar multidões. E aí, galera, bom dia, bom dia. Davi, você não começou as lives às 8h08 em ponto? Não comecei mesmo, não. Você precisa entender que você precisa entender. A galera acha muito que o processo do cara iniciar uma live é como se aquilo fosse uma obrigatoriedade na vida dele. Ele precisa, meu Deus, eu preciso começar a live logo, que meu Deus, a minha audiência tá esperando. E eles não podem esperar 5 minutos, porque senão eu vou ficar ultra desconfortável, eu vou ficar nervoso, não vou conseguir entrar ao vivo, não vou conseguir me comunicar, que as pessoas vão achar, meu Deus do céu, E a maior parte das pessoas entra nessa história, cara. O cara fica nessa história pra sempre. De, meu Deus, eu não consigo esperar às 8h08, não sei o que, meu Deus do céu, se não tiver às 8h08, a galera não vai esperar, eu vou ficar 100 pessoas na live, e agora, se não tiver gente na live, o que vai acontecer? Será que outras pessoas não vão mais... E aí o cara acaba não fazendo. Inclusive, quem fez a live ontem? Quem de vocês fez a live ontem que eu falei? Ontem eu passei a tarefa de você fazer uma live. A tarefa da aula de ontem era justamente você fazer uma live. Quem fez? Quem fez? Quem executou a tarefa? Fala aí. É massa, porque quando você entende e começa a ficar um pouco mais confortável com esse ambiente aqui, é natural que você pense assim, cara, peraí, velho. 5 minutos, 10 minutos, eles esperam, tá tudo bem. Você tá vindo aqui pra esperar a live de manhã, você não precisa ficar nervoso com essa história. E aí quando você começa a olhar pro teu negócio de uma maneira um pouco mais tranquila, assim, adaptável, assim, como eu falei na live 5. Live número 5 eu falei sobre adaptabilidade, tá? Live número 5 eu falei sobre adaptabilidade, falei sobre seja como a água. E um dos processos importantes do ser como a água é isso, é assim, trazer 5 minutos, beleza, cara, e aí? Eu não vou correr com o meu café da manhã, não vou correr pra vir pra cá, não vou correr nada, vou viver a vida normalmente. E as coisas vão acontecendo. Quem venceu o desafio de fazer a live? Fala aí, massa, né? Diga pra mim, massa, né? Doideira quando você quebra essa barreira, que pra você era uma barreira ultra alta. Era uma barreira de entrada da sua vida extremamente alta, mas no momento que você faz, se torna baixa. Então agora, quem fez a live ontem, digo pra você, faça de novo hoje. Faça de novo hoje. A tarefa de hoje vai ser outra live. Só que vai fazer outra live aplicando o que eu vou ensinar aqui, certo? Hoje chegou o momento onde a gente começa nas 21 chaves um pouco mais técnicas das 21 chaves da liderança. Lembrando aqui, para quem está chegando agora, a gente está fazendo 21 lives seguidas, entregando as 21 chaves da liderança. Primeira chave, servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Segunda chave, conte as narrativas certas. Terceira chave, tenha coragem de não agradar. Quarta chave, a gente falou sobre renúncias, né? Renunciar ao que for necessário. Quinta chave, seja como a água, sobre adaptabilidade. Sexta chave, falamos ontem falamos sobre enfrentamento, certo? Então, servir para ser visto e fazer para ser lembrado, contar as narrativas certas, ter coragem de não agradar, renunciar ao necessário e ter enfrentamento são as 5 chaves mentais. São as 5 chaves mentais. São 5 aspectos mentais da coisa, certo? Então a gente entrou nos mentais, vai entrar nos comportamentais e depois vai entrar nos técnicos. Porque para você se tornar um líder de movimento, você tem que dominar essas 3 esferas. A esfera mental, a esfera comportamental e a esfera técnica. É isso que diferencia os homens dos meninos, as meninas das mulheres. É isso que diferencia quem joga o jogo para vencer. E já anota uma coisa na tua cabeça. Quando você entende o jogo, ele se joga sozinho. Você não precisa fazer tanto esforço, você é puxado pela coisa. Então você vai primeiro ter aspectos mentais. Quando você domina os aspectos mentais, né?
aspectos relacionados à mentalidade da coisa, você entra nos aspectos comportamentais. E ao dominar os aspectos comportamentais, você entra nos aspectos técnicos. A grande merda é que tem um monte de gente querendo aprender técnica sem os aspectos anteriores. É um monte de gente querendo aprender técnica sem ter comportamento e mentalidade. Aí o que vai acontecer? Você não vai saber como executar a técnica, porque você não tem o drive, o feeling necessário. Entende? Você não tem o padrão comportamental necessário. Então a técnica só não vai funcionar pra você. Entende? Então tem gente que quer aprender a técnica, vive pra aprender a técnica. Meu Deus, eu quero treinar a técnica, eu quero aprender logo a ferramenta, Davi. Me ensina a estratégia. Só que de nada faz sentido eu parar pra te ensinar a estratégia, eu parar pra te ensinar a técnica, se você não tem o aspecto comportamental e mental necessário pra essa técnica. É como se você fosse um fisiculturista. Imagina que você é um fisiculturista e eu vou te pedir pra executar um supino com 3 vezes o peso que você consegue aguentar. Você vai se ferrar inteiro, cara. O supino vai cair no teu peito, te machucar, fuder teu tendão, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer, porque o preparo, ele é mais importante do que a técnica. O princípio, ele é mais importante do que a regra. Quando você entende os princípios da coisa, fica simples você pensar sozinho nas técnicas, sacou? Então, liderança de movimento, criação de movimento também é sobre a gente nortear nossa técnica de negócios de uma forma baseada em princípios. O que eu faço nas minhas mentorias individuais? O que eu faço com os grandes players que eu atendo? Eu não fico ensinando técnicazinha pra eles. Não técnicazinha, eu falo do princípio da coisa. Ó, o princípio é esse. O princípio é esse, o princípio é esse, o princípio é esse. E esse princípio, ele tem N formas de adaptabilidade. Dependendo da forma que você adapta o princípio, você vai ter um resultado diferente. Certo? Bom, hoje eu quero falar sobre comunicação alquímica, uma estratégia que eu desenvolvi de comunicação. Isso aqui foi como eu mapeei a minha estratégia de comunicação oratória, a minha estratégia de retenção, a minha estratégia de venda. Certo? Eu já falei algumas vezes aqui sobre a alquimia, né? A lógica de como a alquimia medieval, no fundo, ela não era uma parada química. Muitas vezes, muitas pessoas veem a alquimia como algo químico, como se fosse assim, peraí, então a alquimia era eu mexer com metais e eu transmutar esses metais em outros metais. Beleza, isso tem uma parte de verdade, mas não é totalmente isso. A verdade é a seguinte, essa história de transformar chumbo em ouro, né, que os alquimistas medievais tinham, no fundo, não era transformar o metal do chumbo no metal de ouro. Por que cacete a galera queria tanto ouro? Por que eram pessoas tão fascinadas pelo ouro? É porque, na verdade, não é o ouro físico que eles estavam falando. Na alquimia medieval, no fundo, ela era uma fachada para filosofia, para antropologia, entende? Para o desenvolvimento pessoal, para as virtudes da vida. Tá vendo? Mas por que eles não falavam diretamente sobre as virtudes e precisavam dessa história de transformar chumbo em ouro? Por um motivo muito simples. Nessa época estava acontecendo a Inquisição na Europa. E na Inquisição era proibido o desenvolvimento pessoal. Na Inquisição era proibido você querer se melhorar enquanto ser humano. Você querer ouro pra cacete? Tudo bem. Tudo bem você querer ouro pra cacete. Tá tudo certo você querer ouro. Mas não tá tudo certo você querer se tornar um homem, uma mulher de ouro. Porque você se desenvolver, de uma forma ou de outra, vai contra a igreja, vai contra os ensinamentos totalitários da Inquisição da época. Que olhava qualquer coisa minimamente energética, chamava de bruxaria e mandava queimar. Então, os alquimistas, que no fundo eram filósofos, que no fundo eram eruditos, pessoas que conheciam o ser humano e buscavam aprimorar esse ser humano, eles precisaram criar esse branding de que eles, na verdade, estavam tentando transformar chumbo em ouro, certo? Porque transformando chumbo em ouro não era crime. Não era crime eu querer ter ouro pra caramba, eu ser ganancioso, não era crime pra Inquisição. Mas eu ser um filósofo e amar a sabedoria, sim. Porque a sabedoria ameaça a Inquisição. A sabedoria ameaça aqueles que dominam e escravizam através da ignorância, que era o que a Inquisição fazia. Percebe? Faz sentido sim ou não? Faz sentido essa abordagem que eu estou trazendo? Presta atenção nisso. Então,
Quando a gente fala de alquimia, eu quero que você tire um pouco da sua carga, da tua crença, de que alquimia é algo ligado à química. Também pode ser. Também pode ser. Também pode ser. Mas a alquimia, no fundo, é onde estão as raízes da filosofia, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Do entendimento do ser humano de uma maneira mais profunda. É aí que está o conhecimento da alquimia. A alquimia. Então, qual que é o processo, tá? A alquimia, ela é uma ciência, certo? Ela é uma virtude baseada em transmutação. O objetivo da alquimia é muito simples, transmutação. A transmutação do homem de chumbo no homem de ouro. A transmutação do naturalmente sem valor, do aparentemente sem valor, ao de valor. Por isso que existem 3 níveis da alquimia. A obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. E essas são as 3 obras pelas quais o ser humano, ou o processo químico, passa para que ele se torne, né, essa pedra filosofal. E a pedra filosofal é esse objeto de fascínio. A pedra filosofal é esse objeto de fascínio. É um objeto capaz de transformar qualquer coisa em ouro. E quando a gente fala qualquer coisa em ouro, é dar valor ao que aparentemente não tem valor. Então a pedra filosofal, ela é o que transforma as coisas em valor, ela é o que multiplica. Um comunicador muito bom, um grande líder de movimento, no fundo ele é uma pedra filosofal. E quando a gente entende a fórmula química que os alquimistas ensinavam da pedra filosofal, no final das contas o que a gente está fazendo é aprender como é que a gente, enquanto ser humano, vive essa jornada e se torna essa pedra filosofal capaz de transformar chumbo em ouro. Então o que acontece? Eu estou trazendo aqui de maneira simbólica, e essa live ela vai ser inteira metafórica, tá? Inteira metafórica. Eu não consigo fazer você entender isso aqui se não for, certo? Se não for através de aspectos simbólicos. Então, se você tem baixa capacidade de interpretação simbólica, se você precisa que eu seja muito literal, que eu seja muito, sabe, mastigado, que eu não possa falar coisas metafóricas, você interpretar como práticas, essa live não é pra você. Já aviso logo. Essa aula aqui, que eu tô começando, ela não é pra você, caso você não tenha capacidade de interpretação simbólica. Porque eu tô aprofundando o conteúdo, eu vou precisar trazer aspectos simbólicos sem a necessidade de deixá-los práticos. Eles vão ficar práticos na prática. Mas no conceito da coisa, eles precisam ser explicados de maneira simbólica. Porque se eu explico eles de maneira simplificada, de maneira mastigada, sabe o que acontece? Acontece que você não entende o conceito por inteiro. Então vamos lá, pensa o seguinte. Exato, a Branca de Neve, obra em negro, obra em branco, obra em vermelho, exatamente. A Branca de Neve, seus cabelos negros, a pele branca e o sangue torna na neve, os lábios vermelhos como sangue, né? Isso é uma simbologia da obra em negro, obra em vermelho e obra em branco. Né? E a Branca de Neve passa por esse processo. Ela estava no castelo, ela é jogada na floresta, ela fica com os anões, ela cresce naquele processo, ela se refaz e volta, enfim. Né? Morre e renasce, e nessa morte e renascimento ela se torna a rainha, digamos assim. Vamos lá. Qual que é a questão, tá? Qual que é a questão, tá? O lance é, quando a gente fala de obra em negro, obra em branco e obra em vermelho, estamos falando de uma jornada. De uma jornada. E essa jornada, ela acontece para a aurificação do ser humano. Para transformar homens de chumbo em homem de ouro. Então o que eu faço para transformar o chumbo em ouro? Pensa que eu tenho um pedaço de chumbo. A primeira coisa que eu preciso fazer com esse pedaço de chumbo é a obra em negro, ou seja, destruí-lo. Eu preciso desfigurar esse pedaço de chumbo. Preciso desfigurar esse pedaço de chumbo, derreter esse pedaço de chumbo, fazer com que ele se remolde em outra coisa. Certo? Seja destruído, desfigurado, perca a identidade, para que ele deixe de ser o chumbo. Então ele vai ao inferno. E por isso se chama obra em negro, porque ele se
desfaz na escuridão. No que ele se desfaz na escuridão, ele deixa de ser chumbo. Ele se torna algo. Mas ele não é mais chumbo. Porque ele deixou de ser caracterizado como aquele pedaço de chumbo. Então, quando você desfigura o problema, quando você desfigura o chumbo, derrete ele, ele vai se tornar essa outra coisa. Isso é o ir ao inferno. Quando você vai ao inferno, você vai à obra em negro, que é o processo onde você se faz no inferno, se faz na dor, se faz no sofrimento, se faz na jornada, se desfigura do que você antes era para se tornar outra coisa. E no que eu me torno outra coisa, eu subo aos céus para ser quase que santificado. Eu subo aos céus para ser remodulado. E no que eu sou remodulado, eu tomo uma nova forma, eu tomo uma nova identidade, e nessa nova identidade eu me tornei uma outra coisa. E no que eu me tornei uma outra coisa, eu sou aquecido. Tão aquecido e tão aquecido novamente, que agora a chama ela fica dentro de mim. E no que ela fica dentro de mim, eu me torno aquela chama. E ao me tornar aquela chama, eu me torno esse aspecto vermelho, porque agora eu sou algo translúcido e vermelho, já que eu tenho a chama dentro. Davi, explicou de maneira muito simplificada. Sim, mas é que aqui não dá pra ir deep na obra em negro. A obra em negro tem que ter uma live só sobre isso, porque é um papo pesado, tá? Então, quando acontece essa história de você passar pela obra em negro, pela obra em branco e vir a obra em vermelho, se tornar a obra em vermelho, você se tornou a pedra filosofal. E a pedra filosofal, ela tem a capacidade de fascinar coisas, fascinar humanos, fascinar pessoas. Ela tem a capacidade de transmutação de almas através dos 5 elementos. Por quê? Porque ela tem o domínio dos 5 elementos. Os 5 elementos da natureza, a água, a terra, o fogo, o ar e o éter, eles são as ferramentas que o alquimista precisa para transmutar essa pedra filosofal e ter a capacidade de ser esse transmutador. Então o homem passa por essa jornada de renúncia, crescimento e reidentificação, e quando ele chega nessa transmutação, nessa reidentificação, ele se torna um homem de ouro. E o homem de ouro ele vai usar dessas ferramentas para transformar outros homens em ouro. Então é como se fosse assim, pensa que o alquimista, assim como o líder de movimento, no final das contas, ele é um transmutador de multidões. O alquimista, assim como o líder de movimento, ele é um transmutador de multidões. O que você precisa aprender é transmutar multidões. Acender a chama na multidão. Fazer com que as pessoas passem por essa obra através da sua comunicação. Então essa tem que ser a sua mentalidade ao se comunicar. Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Essa precisa ser a sua mentalidade ao se comunicar. Ao se comunicar, ao usar de oratória, maiêutica, retórica, o que você precisa fazer é ter a capacidade de transmutar multidões, porque isso gera o fascínio. O que gera o fascínio é a transmutação, certo? E aí pensa assim comigo, olha só, pensa assim comigo. Pensa que se o meu objetivo é transmutar multidões, eu preciso que eles passem por esse processo. Eu quero trazer as pessoas para essa jornada, para que elas se tornem pessoas de chumbo em pessoas de ouro. Certo? Esse é o objetivo do líder. Esse é o objetivo do professor. Esse é o objetivo da marca. E aí, simbolicamente, existem algumas ferramentas de comunicação que nos dão esse poder alquímico de transmutar multidões. Então você pensa assim comigo, existe a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. E você vai me dizer assim, Davi, tá bom, mas no que isso me é prático? Em tudo. E eu vou te explicar aqui agora. Entenda, terra, água, fogo, ar e éter, elas são formas simbólicas de eu te explicar uma coisa prática sem precisar de muita conversa. Então, na verdade, cada um dos elementos, ele vai remeter aqui pra gente a um tipo de tonalidade de voz,
um tipo de postura corporal, um tipo de tônus energético, um tipo de uso específico das palavras. Porque ao invés de eu te dizer, olha, você precisa de um tom assim, 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 com uma palavra assim, 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 com um jeito assim, 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 e eu demoraria 10 parágrafos para descrever, eu vou te dizer comunicação água. E você vai entender. Eu vou te dizer comunicação fogo. E você vai entender. Eu vou te falar comunicação éter. E você vai entender. Percebe? Então, esses 5 elementos, eles vão nos servir aqui como simplificações do processo. Por que eu não uso arquétipo? Porque vai muito além do arquétipo. Se eu te falar guerreiro, se eu te falar herói, você vai confundir as coisas e você vai achar que você precisa incorporar a personalidade por inteiro daquele arquétipo. Um arquétipo pessoal, de personalidade, que não tem a ver necessariamente com uma forma de comunicação. Então, para falar de forma de comunicação, para mim, sempre fez muito mais sentido usar os elementos. Tá? Eu tenho amigos, tenho pessoas que usam a abordagem dos arquétipos, usam a abordagem de energias arquetípicas. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro usar os elementos, porque eu sinto que eles são mais simples de se aprender. Eles são mais simples de se brincar com a comunicação quando você aprende. Afinal, quando eu prendo a coisa num arquétipo, é como se a pessoa precisasse incorporar aquilo. Ela não precisa. Ela só precisa como se fosse usar a energia do elemento. De maneira simbólica. Ninguém vai virar avatar aqui. Usar a energia do elemento de maneira simbólica. Você vai lembrar do fogo para fazer o que o fogo faz. Você vai lembrar da água para fazer o que a água faz. É como os temperamentos, né? Se você estuda os temperamentos, você entende que os temperamentos usam também os elementos como referência. Por exemplo, o colérico é fogo. O sanguíneo, ele é ar. O melancólico, ele é terra. E o fleumático, ele é água. Não quer dizer que a pessoa seja de fogo, que a pessoa seja de ar, que a pessoa seja de água. Não, claro que não. Mas ela é um ponto referencial, é um ponto cardeal para você entender. Ah tá, beleza, o colérico ele lembra o fogo. Então ele tem aspectos de personalidade que vão parecer com o fogo. Ah, o sanguíneo ele é o ar, então ele tem aspectos de personalidade que vão parecer com o ar. É mais fácil de explicar do que eu parar e dizer assim pra você, não. Porque o colérico ele tem velocidade de reação rápida e guarda muito os sentimentos, enquanto o melancólico tem também uma velocidade de reação lenta, mas ele também guarda muitos sentimentos, por isso ele é seco. Aí você, seco, quente, molhado, frio, complica. Então, água, terra, fogo e ar. Então aqui a gente vai usar água, terra, fogo, ar e éter. Com objetivos seguintes, tá? Com objetivos seguintes. Cada um desses tem um objetivo específico para gerar nas pessoas. Então, cada um desses elementos vai ter um objetivo específico que tem que ser gerado nas pessoas. Pensa assim, água. O que a água é? A água, ela conecta. Certo? A água, ela conecta. Para que serve a água? Para conectar. A água é o elemento de maior conexão da Terra. A água é o elemento de maior fluidez da Terra. Então, quando eu falo água, você vai lembrar de conexão. Você vai lembrar de fluidez. Você vai lembrar de adaptabilidade. Você vai lembrar de emoções. Você vai lembrar de empatia. Você vai lembrar de cura. Certo? Você vai lembrar disso. Água, você lembra desse processo. Cura. Healer. Curador. Água, você vai lembrar de conexão. Então, se eu falo água, você vai pensar imediatamente, conectar. Água serve para conectar. Então, quando eu falar água, a sua postura, o seu tom de voz, a altura da tua voz, o tipo de palavra que você usa, a energia que você coloca no momento e, principal, a sua intenção mudam. Então aqui, por exemplo, eu estaria numa comunicação um pouco mais água. E eu posso estar falando água assim também, não precisa ser aquela coisa assim, arquétipo do curador, não. Água. Pensa em comunicar como água. A água como água comunica. A água comunica de uma maneira leve. Eu falo um pouco mais baixo. Eu vou ter uma energia um pouco mais tranquila. Eu vou ouvir mais do que eu falo. A água, ela não fala mais do que ouve, ela ouve mais do que fala, diz me conta. A água é o psicólogo, é o terapeuta, é a mãe. É quem vem pra acalentar. Entende?
Então isso é, quando eu falo uma comunicação água, um elemento alquímico água, é essa comunicação um pouco mais igual para igual. Entende? É um pouco mais empático, é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais leve. Eu digo, me conta. Eu sei como você se sente. Então perceba, não é só o tom de voz. Isso você tem que entender. Não é só o tom de voz. É também a sua intenção diante do outro. E principalmente a sua intenção diante do outro. Quando eu falar comunicação água, você não tem que ter uma intenção, você não tem que ter só um tom de voz água. Você tem que ter uma intenção água. É a intenção diante do outro. É a minha postura no ambiente. Não é só o jeitinho que fica a minha voz, não. É a intenção. Percebe? É a intenção. Então eu paro diante de você e eu tô com a intenção de te ouvir. E eu tô com a intenção de me conectar. E eu tô com a intenção de estar calmo, de estar tranquilo. De ouvir mais do que falo, de me conectar com você. E aí, vai, me conta, quero saber. Eu sei como você se sente. Como é que a gente pode resolver isso? Pensa lá no fundo que você está sentindo água, certo? Então, quando a gente fala de água, a gente fala dessa postura, desse tipo de tom de voz, desse tipo de postura corporal. Você percebe que meus ombros eles abaixam um pouco mais. Eu venho mais pro teu nível aqui, eu não fico acima, eu fico de igual para igual, às vezes até abaixo. Água é a postura com que se deve falar com uma criança, por exemplo. A criança está fazendo birra, como é que você lida com a criança fazendo birra? Não é com fogo. Tem um monte de mãe idiota que acha que a criança está fazendo birra, você tem que combater fogo com fogo. Eu não quero morar aqui, sai da minha frente, mamãe. Porra, tá fazendo malcriação, vou te dar palmada, não sei o quê. E aí gera uma putaria na casa, fica aquela coisa desgovernada, fode a porra da virtude da família inteira. Entendeu? Não. A criança tá fogo, 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 é água. Equilibra, desce no nível dela, abaixa. A melhor coisa que você faz pra lidar com a criança que tá com malcriação é você descer no nível dela. Desce no nível dela. Desce no nível dela, abaixa teu corpo mesmo, agacha, ajoelha, senta no chão e fala bem baixinho, bem carinhoso, porque a água apaga o fogo. Entende? Em vez de, eu vou te dar palma, vai ficar de castigo, vai ficar sem porra televisão, porra do... filho, te amo, filho, você é muito amado, filho. Vem aqui, deixa eu te dar um amor. Eu sei como você se sente, a mamãe também já foi criança. Aí o filho vai vendo que ele é amado. Ele vai vendo que ele é amado e ele para com aquela... entendeu? Se você combate com fogo, vai querer amar fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Porque fogo com fogo é fogo pra caralho, entendeu? Fogo com fogo é incêndio. A água, ela acaba com fogo. Entende? Então, o aspecto água de comunicação, ele é assim. Certo? A água... ela vai usar, querendo ou não, mais da maiêutica do que da retórica. O que é maiêutica? Maiêutica é a estratégia de comunicação socrática baseada em perguntas, enquanto a retórica é baseada em afirmações. Entende? Então a retórica, ela é eu te convencer. Te convencer, te convencer, te converter, bater de frente. Bater de frente com seus argumentos, colocando os meus por cima. Isso é retórica. A maiêutica é o convencimento através de perguntas. Entende? Então a água, ela tá no campo frio. Estando no campo frio, ela vai usar mais da maiêutica do que da retórica. Certo? Isso é água. A gente tem também a terra. O que é a terra? Então a água, ela serve para conectar. Lembra? Água, conectar. Falou água, você pensa em se conectar. Água, conectar. Água, conectar. Água, conecta. Água, conecta. Fica fácil de entender, né? Água, conectar. Como é que eu preciso da água? Eu vou me conectar. Show. Aí a gente vai pra terra. A terra é o quê? A terra é firmeza. A terra é didática. Não, a água não tem nada a ver com fraqueza. A água, na verdade, é um dos mais fortes, tá? Isso eu falo depois. A terra é o quê? A terra é didática. A terra é firmeza. A terra é passo a passo no mesmo solo. Como é que você anda sobre a terra? Como é que eu ando sobre a terra? Percebe que conforme eu ando sobre a terra,
Dificilmente eu tenho grandes oscilações, a Terra ela é firma, ela é base. Eu consigo ter um passo a passo quando estou em cima da Terra. A Terra expande, a Terra é estável. Na Terra não tem muita oscilação emocional, nem de tom de voz. A Terra ela é uma comunicação muito baseada e que funciona muito mesmo para didática. Percebe como eu começo a ter uma postura um pouco mais neutra diante de você e falar de uma maneira um pouco mais tranquila, te explicando o passo a passo da coisa, dizendo, olha só, o primeiro aqui é a água e depois é a terra, e a terra ela é mais firmeza, enquanto a água é mais conexão, com mais oscilação, mas com mais firmeza. Jesus andava sobre as águas, domínio total de emoções, um curador de almas. Pegou a simbólica. Aí você pegou a simbólica da coisa. Nossa, aí você pegou. Boa, entendeu a coisa? Então voltando, a Terra ela é constante. A Terra ela é contínua. A Terra ela é didática. O objetivo da Terra, anota, é ensinar. A Terra nos ensina. Por que a Terra nos ensina? Não existe nada na vida que nos ensine mais do que a Terra. A Terra é o que nos ensina. A criança, ela pega a terra na mão, ela pega as pedrinhas, ela bota a terra na boca, ela cospe a terra, vê que é ruim. Ela vê um bichinho, ela vê uma plantinha nascendo, ela vê que ali tem uma semente. E nessa semente nasce uma flor e brota. Então a terra, ela serve para ensinar. A terra, ela é responsável por ensinar o ser humano. Certo? Na terra é onde se semeia. Então a terra é o lugar da semeadura. A terra é o lugar do ensinar. A comunicação e a postura da terra, elas vão ser mais estáveis. A sua intenção é mais estável. A sua intenção é ensinar. Você entra com a intenção de ensinar. Então você não vai ter tanta oscilação, não vai querer emocionar tanto. Seu objetivo é ser didático, é ser claro, é ser tranquilo, é manter mais ou menos o mesmo tom de voz, explicando que 1 é 1 e 2 mais 2 é 4, enquanto a obra em vermelho, ela está depois da obra em branco, que também está depois da obra em negro. A obra em negro vem antes, a obra em branco não é a última, ela é a penúltima, entende? Isso é uma comunicação terra. Ela é aterrada, ela é tranquila, ela também está na parte de baixo da coisa. Ela também é uma comunicação fria, certo? Ela também é fria, mas ela é um frio menos conexão e mais quente. E mais quente não, e mais aterrado. E mais firme. É menos conexão e mais firmeza. Ensinar, professor. Quando você lembrar da água, você vai lembrar do terapeuta. Quando você lembrar da terra, você vai lembrar do professor. Certo? Então a gente passa pela terra e a gente vai para o fogo. Vamos pro polo de cima, então. Qual é o polo de cima? O polo de... Ah, e detalhe, a terra é aquela que tudo sabe. Se a gente olhar simbolicamente, alquimicamente para o mundo, qual o elemento da terra, qual é o elemento do mundo que mais tem conhecimento? Sabe me responder? Por que a terra é o elemento que mais tem conhecimento? Porque na terra tudo nasce e tudo perece. A terra, ela é a mãe mais antiga do mundo. Então, por ser a mãe mais antiga do mundo, na terra tudo nasce e tudo perece. Por isso que quando eu falo para você lembrar da terra, você tem que lembrar do professor. É porque a terra, ela é o elemento da natureza em que tudo nasce e tudo perece. Viemos da terra e vamos para a terra. Entende? Tudo absorve e tudo nasce na terra. Por isso é o professor, porque ela é o elemento do conhecimento. Certo? E aí a gente vai para o outro polo, para o outro extremo, que é o fogo. Quando a gente fala de fogo, a gente fala de um pouco mais de energia, uma postura um pouco mais dominante, o peito mais aberto, o olho mais convicto, uma energia um pouco mais potente. E fogo não é gritar, né? A galera acha que fogo é gritar, só ensina errado, acha que fogo é gritar. Fogo não é sobre gritar. Fogo é sobre postura dominante e imponente. Fogo é sobre queimar, acender uma chama no outro. Então fogo não é dominação, fogo é motivação. Motivar.
Então, quando eu falo de água, você vai lembrar de conectar. De terra é ensinar. De fogo, motivar. Fogo é dar motivo. Então, o fogo é emotivo. Percebe? Se o fogo dá motivo, ele é emotivo. Porque ele vai tratar da motivação, da emoção. Então, é uma comunicação, é uma energia, é uma postura, é uma intenção emotiva. Eu tenho a intenção de te emocionar, de colocar energia aqui, de te fazer sentir. Então eu vou falar de cada hora mais convicta, com uma oratória um pouco mais rápida. Fogo é retórica. Então a gente tem água, que é principalmente maiêutica. A gente tem terra, que é didática. E a gente tem fogo, que é retórica. Retórica. Convencimento, persuasão, bate de frente, fala o que você acredita. Cala a boca, escuta. Fogo é confiança, é dominação, é postura de guerra, é enfrentamento total. Entende? Então, quando eu falo de uma comunicação fogo, eu falo dessa energia, dessa convicção, dessa afirmação e de dizer, não, fulano, não é isso, é isso. Não é pra lá, é pra cá. E nossos inimigos, e nossa causa, e nossa verdade. Os discursos dos líderes normalmente são muito baseados no fogo e no vazio, no éter, que vai ser o próximo que eu vou falar. Depois do ar vem o éter. A maior parte dos discursos dos líderes, dos grandes líderes da humanidade, eles são movidos a ar e éter. Quer dizer, a fogo e éter. Entende? Eles são movidos a fogo e éter. Então, enquanto a água trata mais na maiêutica e a terra trata mais na didática, o fogo, ele trata mais da retórica. É um convencimento retórico da coisa, é uma energia convicta, é total convicção no que eu estou dizendo. É como se queimasse uma chama dentro de mim. Lembra? Elemento é aspecto de intenção, não só de oratória. Não é teatro. É intenção. Você tem que estar sentindo aquilo ali de verdade. Então eu entro nesse aspecto do fogo, que queima e se expande. O que o fogo faz? Olha a simbólica do fogo na Terra. O fogo, ele queima, ele acende, ele ativa, ele ilumina e ele se expande, ele se alastra. Então a comunicação fogo, ela é a principal capaz de se alastrar. O fogo domina. Você bota fogo numa madeira, cara, você bota fogo numa madeirinha na estante aqui da frente. Daqui a pouco tá o prédio inteiro e talvez a rua pegando fogo. O fogo, ele não para, ele vai... Entende? Então o fogo, ele ilumina, ele queima, mas ele aquece, ele ativa e ele se alastra. O fogo transforma. Certo? O desequilíbrio do fogo queima, machuca. Então você tem que tomar cuidado. O desequilíbrio da água afoga. O desequilíbrio da terra soterra. O desequilíbrio do fogo queima e machuca. Então olha para esse lado também. Entende? O desequilíbrio da água afoga. O desequilíbrio da terra soterra. O desequilíbrio do fogo queima. Olha que gold que eu tô falando. Então o fogo, ele aquece, ativa, transforma. A comida só se torna comível porque você bota lá no fogo. Você pegar a carne e comer crua, vai dar merda. Até pode não dar, se você fizer um steak tartar, temperadinho e tal. Mas se não, possivelmente vai dar merda. Então o fogo, ele serve para tornar consumível. Dar motivação, dar motivo. Como é que você torna o teu conteúdo terra consumível? Através do fogo. Você motiva a pessoa a querer aprender. Entende? O fogo, ele prepara a terra para ser semeada. Então eu queimo a terra, eu queimo o pasto. No que eu queimo o pasto, ele não tem mais nada ali. E ele está pronto para ser semeado. Então eu aro aquela terra, eu preparo aquela terra e eu semeio aquela terra. E depois eu venho regar aquela semente com água. Olha como é que as simbólicas do mundo, elas vão se conectando nesse ensinamento aqui. Percebe? O fogo, ele vem então para preparar a terra para ser semeada. Então a motivação, ela nos ajuda a aprender. Só que no meio do aprendizado eu preciso de conexão com aquele conhecimento para que eu possa verdadeiramente transformá-lo em sabedoria. Por isso se rega a planta, se rega a semente para que ela cresça em direção ao sol e dê frutos. Entende? Essa que é a coisa. Então o fogo
traz essa energia dominante, essa energia um pouco mais imponente, e dá um palavrão de vez em quando. O fogo, ele permite certos exageros, e porra, que puta que pariu, minha gente. Vocês têm que entender isso aqui, caralho. Pô, ele permite essa energia um pouco mais enfrentativa, com um pouco mais de coragem de não agradar, com um pouco mais de postura de guerra mesmo. Porque o fogo, eu preciso te motivar, eu preciso ativar o que existe dentro de você. Então existe essa energia do fogo, essa potência, essa força, essa coisa que queima e aquece e ilumina. Entende? Isso é o fogo. Então fogo lembra de retórica. E fogo lembra de motivar. Então recapitulando: água, conectar, maiêutica. Terra, ensinar, didática. Fogo, motivar, retórica. Tá? E aqui a gente entra no processo do ar. O que é o ar, gente? O que vocês acham que é o ar? O que vocês acham que é o ar? O que seria a comunicação ar? O ar. Fogo, ó. Terapeuta, você lembra da água. Professor, você lembra da terra. Fogo, você lembra do líder. Tá? Fogo, você lembra do líder, do guerreiro. Ar é entretenimento. Ar é entretenimento. Entretenimento. Diversão. Leveza. Comunicação livre. Certo? O ar, ele vai entrar pra gente num aspecto... Alguém sabe como é que chama isso em grego? Eu acho que eu não vou contar hoje. Contar só lá no privado do Telegram. Lá na comunidade fechada do Telegram. Não vou falar só na comunidade fechada do Telegram. Como é que chama o ar em grego. O ar e o éter em grego eu só vou explicar lá. Então eu falei de maiêutica, eu falei de retórica, e eu falei de maiêutica, retórica e falei de didática. E o ar eu vou falar lá no coisa. O ar e o vazio eu vou falar lá na comunidade do Telegram. Bom, vamos lá. Então o ar, ele é o entretenimento. O ar tem uma comunicação um pouco mais leve, mais tranquila. Eu falo de maneira até engraçada. Os caras de stand-up usam muito isso. Eles usam muito essa energia. Ar, percebe que ela é uma energia mais ar? Percebe? Ela é uma energia mais ar, ela é mais tranquilo. Mais leve. Eu posso usá-la com o objetivo de entreter, distrair, manter a atenção, conversar. O que preciso fazer para entrar na comunidade do Telegram? Vai no direct e manda a palavra canal. Tá? Todo mundo que quiser tá lá para saber os significados gregos do ar e do vazio, você bota canal. Certo? Então perceba, o ar, ele é o entretenimento. O ar é a tranquilidade, ele é a leveza, é a conversa. Uma comunicação no ar é leve, imprevisível, tranquila. O ar, ele não é nada e ele é tudo ao mesmo tempo. Então o ar permeia todos os outros. O ar está no fogo, o ar está na água, o ar está na terra. Nada acontece sem o ar estar ali. Então nada acontece sem um pouco de leveza. Nada acontece sem um pouco de entretenimento, sem um pouco de conversa, sem um pouco de diversão, sem um pouco de riso. Quando eu falo de entreter, eu não estou falando só sobre fazer piada, tá? O ar não é ser bobo. O ar não é ser bobo. O ar é ser leve, é ser fluido. É uma postura mais tranquila, irreverente, sem muita intenção convidativa a algo, como a água que tem o objetivo de conectar, a terra que tem o objetivo de ensinar, o fogo que tem o objetivo de motivar. O ar não, o ar ele é mais leve. O ar é tranquilo, é a gente trocando ideia aqui. Quando eu tô trocando ideia com vocês, eu tô na comunicação ar.
que é mais leve, mais rápida, mais tranquila. Eu falo, e aí, fulano, tudo bem? Bom dia. E aí, galera, show. Vamos fazer aqui live número 21, não sei o que, show. Porra, o dia tá bonito e tal. Entendeu? Isso é o ar. Não precisa ser piada. Quando eu falo entreter, o pessoal acha que precisa ser o stand-up comedy. Não precisa. Não precisa. É sutileza. É tranquilidade. É uma conexão que acontece de uma forma tranquila, através do entretenimento. E entretenimento não é fazer piada. Entretenimento é distrair, é trocar ideia, é conversar. É deixar você falar, é falar um pouco, é chamar o outro, é interagir socialmente entre as pessoas. O ar busca conexão livre. A palavra do ar é pertencimento. Entende? A palavra do ar é pertencimento. Então, por exemplo, se você me encontra em um evento, quando eu não tô no palco, eu sou muito ar. Eu sou muito ar e muito água. Principalmente ar. Porque meu temperamento é quente. Eu sou colérico. Então, é natural que seja o ar. Ok? Você me encontra em evento. Quando eu não tô no palco, eu sou ar. E aí, cara, fulano, tudo bem? Bom dia, como é que é teu nome? Ah, tá. Pedro, que massa, Pedro. Vamos lá, cara, eu vou palestrar às 8. Não, vai ser às 8, não vai ser às 7, não. E eu tô trocando ideia com o pessoal, eu tô ali e tal. Tira foto comigo, tira outra foto comigo, tira outra foto comigo. Ar. Entende? Esse é o processo. Esse é o processo. Certo? Então, qual que é o lance? Quando a gente pega o ar, a gente vai falar de entretenimento, carisma, pertencimento, interconexão. Beleza? A postura do ar ela vai ser mais leve, vai conectar mais tranquilamente, vai ser mais sem tanto objetivo de convencimento. Ficou claro os 4 sim ou não? Tem um quinto, hein? Ficaram claros os 4 sim ou não? Ficaram claros os 4 sim ou não? Esses são os 4. Tem um quinto. O quinto é o éter. O que vocês acreditam que seja o éter? O que vocês acreditam que seja o éter? Se a água é conectar, a terra é ensinar, o fogo é motivar, o ar é entreter, para que serve o éter? O éter, ele é um elemento de transição. O éter, ele está em tudo e está em nada. Ele é o todo e o nada. Ele é infinita possibilidade. E a infinita possibilidade, ela remete ao sonho. E o sonho remete à inspiração. Então o ar é o do entretenimento e o éter é o da criação, da inspiração, do sonho. O éter, ele é o elemento do imagina. Imagina aí com você. Imagina tal situação. Sente lá no fundo do teu peito aquilo acontecendo. Sonha junto comigo. O éter, ele é, arquetipicamente falando, muito característico do sábio, do mago, do criador. Por quê? Porque ele é essa coisa inspiradora. É um plano próprio, é uma conversa nossa. E a gente vai se conectando junto. Por exemplo, pessoas na história que tinham cada um dos elementos, né? Gandhi era muito água. Mahatma Gandhi era muito água. Martin Luther King era muito fogo. Madre Teresa de Calcutá era muito terra. Né? Madre Teresa de Calcutá era muito terra. O Dalai Lama é muito ar. Quem era um cara muito vazio, um cara muito éter? A gente tem alguns caras muito éter.
Alguns caras totalmente héter. Sabe quem era totalmente héter? Quem que vocês acham que era totalmente héter? Não é Jesus. Jesus tinha éter, mas Jesus tinha muito mais ar do que éter. Jesus tinha muito mais ar do que éter. Jesus usava muito éter, sim. Era ar e éter. Mas se você olhar antropologicamente, arqueologicamente, Jesus é colocado como uma pessoa divertida, como uma pessoa leve, como uma pessoa empática. Buda, John Lennon, Paulo Coelho, exatamente. São caras muito héter, né? Quando o John Lennon fala "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one". Olha o aspecto, né? O aspecto héter, essa coisa de sonhar. Eu sou muito héter, muito héter. Nossa. O meu natural, que eu sou treinado, eu conheço isso aqui, eu tô ensinando pra vocês, mas o meu natural, meu jeito natural de falar das coisas é um jeito hétero. Eu sou muito sonho. Ideia. Entende? Todo filósofo, todo mundo que ama filosofia, ama a sabedoria. Ah, filósofo, o que é filósofo? Filósofo é amor à sabedoria. Não, o que é a filosofia? Filosofia é amor à sabedoria. Então porque a parada todo filósofo, todas as pessoas que têm amor à sabedoria costumam ser muito héter, tá? Porque elas vivem muito no plano das ideias, entende? Elas vivem muito no plano das ideias. O meu natural, meus dois naturais são o fogo e o éter, né? Que aí as pessoas chamariam, exatamente, Camila, as pessoas chamariam, né, simplificadamente de arquétipo do mago, entende? Simplificadamente dá pra chamar de arquétipo do mago, que seria o fogo e éter, entende? Enquanto fogo e terra chamariam ali como arquétipo do herói, entende? Então assim, a gente tem possibilidades aqui também. Essa é a parada. Filo, amor, sofia, sabedoria. Exatamente. Bom, então a parada é, tá? Esses são os 5 elementos na comunicação. O éter, ele serve pra inspirar. O explorador seria o quê? Gente, não vejam essa metáfora que eu fiz como uma regrinha. Agora você vai querer colocar, você vai querer colocar numa tabelinha. Mago, é esse elemento que você... Para de querer fazer tabela das coisas, cara. Para de querer fazer tabela das coisas. Tem coisa que não tem tabela. Isso aqui é um entendimento humano, é um entendimento antropológico. É um entendimento de como é que funcionam a nuance simbólica e artística da comunicação humana. Não dá pra botar em tabela. Mas, se a gente simplifica de uma maneira bem simplificada, o explorador ele seria alguma coisa entre o ar e a terra, né? Então assim... Mas não é assim, para de querer colocar tudo em planilha. Sabe, a galera aqui do digital, é porque eu ando muito com filósofo, eu gosto muito de gente intelectual. Vocês têm que parar um pouco de pensar que tudo é planilhável. Sabe, nem tudo é planilhável. Nem tudo dá pra você colocar numa caixinha e dizer, então o fogo é o herói, o éter é o mago. Não é, cara, não é. Eu tava lendo um livro, deixa eu ver se eu alcanço o livro aqui. Cadê? Aqui. Eu tava lendo esse livro aqui, ó. O Tarô e a Jornada do Herói. Cara, bem legal, bem legal. E ele explica pra gente, né, alguns insights que eu já tinha, estudo bastante simbólica e narrativa e tal. E ele clarificou algumas coisas bem interessantes sobre isso, assim, que, cara, essa história de você olhar com a carta do tarô e você ver como um arquétipo só é a maior burrice da tua vida. A coisa é tão mais complexa, é tão mais complicada, é tão mais profunda do que coisa. Se você olha dessa maneira super, planilhável, você não chega a lugar nenhum. A falta do resultado que a maior parte das pessoas tem é por querer planilhar as coisas. Vou te falar, é importante ter planilha? É óbvio que é importante. É importante ter KPI e OKR e a porra
das métricas todas, é claro que é importante, caralho, você tem que fazer conta. Negócio é baseado em conta. Agora, o diferencial, a disrupção, a inovação, a diferenciação, tudo isso nasce de um aspecto etéreo, nasce de um aspecto filosófico, nasce de um aspecto sentimental, nasce do aspecto lifestyle, do aspecto temperamental. Não dá pra colocar em planilha, cara. Não dá, entendeu? Não dá. Não dá pra colocar em listinha e esse liga com esse, aperta o botão e o negócio acontece. Não dá, cara. Não dá. Tem coisa que você precisa entender de ser humano. Isso que eu tô falando é entender de ser humano de verdade. É entender de simbólica, de semiótica, de antropologia, de sociologia, de psicologia das massas, de teologia. Porque o princípio, o conceito, a teoria. Vou repetir. O que é teo? Não é teologia. A teoria remete ao princípio da coisa. Ao princípio da coisa. É claro que quando eu tô fazendo uma live, quando eu tô fazendo uma mentoria, eu simplifico as coisas. Eu trago de uma forma um pouco mais didática para que vocês possam entender. Mas tenham essa mentalidade de que esse tipo de coisa que eu ensino aqui é dificilmente planilhável. Você precisa ter feeling. E muitas vezes, pro resultado que você não tem ainda, o que te falta é só feeling. Eu falei isso no evento, o nego ficou puto comigo. Os meus mentorados, eu fiz um evento, meus mentorados, aqui em Floripa, e eu falei exatamente isso. Eu disse, o cara, não tô conseguindo, Davi, como é que eu faço isso aqui? Eu falei, feeling. Ali, porra, mas caraca, velho, eu preciso de uma técnica. Eu falei, feeling. Feeling. Como é que se desenvolve feeling? Tempo, repetição. Tem coisa que não tem fórmula mágica, velho. Tem coisa que não vai ter. Não vai ter planilha de Excel com botão e chat GPT. Entende? Então é isso, galera. Esses são os 5 elementos da comunicação. Água, terra, fogo, ar e éter. Cada um com a simbólica alquímica própria, né? Com a sua simbólica antropológica própria e com a sua intenção própria. Eu vou abrir em breve, não vou abrir agora não, tá? Poderia que eu fazer um pitch, fazer um regaço, mas não vou fazer agora. Tá ficando pronto ainda. Eu tenho um processo, tá? Um treinamento chamado Arte de Fascinar Multidões. Arte de Fascinar Multidões, onde eu aprofundo nisso. Comunicação alquímica e construção narrativa. Comunicação alquímica e construção narrativa. Todo o treinamento sobre isso. Tá ficando linda a brincadeira. Tá ficando linda a brincadeira. Certo? Em breve eu abro vagas aí pra galera entrar e comprar. Vai ser doideira, velho. Vai ser um dos meus treinamentos mais acessíveis. Hoje a minha mentoria mais barata, ela custa 10 mil reais por semestre. Ou 16, 15 mil, sei lá, por ano. Né? Que é o programa Infinity, de aceleração de negócios. Mas eu vou começar a trazer uns treinamentos um pouco mais específicos sobre cada um desses conhecimentos. E um deles vai ser a Arte de Fascinar Multidões. Que ele é tipo assim, pensa essa live aqui. Aí pensa que essa live aqui, ela é o degustação. Sabe a degustação? Pensa que a live é a degustação. Ela é o processo de degustação da coisa. Né? A degustação. Você vai lá, você come um pedacinho do queijinho, você toma um golinho do vinho. Você fala, esse queijo harmonizou com esse vinho. Eu falo, é mesmo, tem o queijo inteiro e a garrafa. Quer? Cai pra dentro. Entendeu? É esse processo. Eu tô vendendo. Eu tô vendendo sem vender. A hora que eu abrir, vende pra cacete. Meu negócio é esse. Entendeu? Pensa que todo esse conhecimento que eu entreguei na live hoje, ele é só uma degustação. Só uma degustação. Só pra você sentir o gostinho da coisa. Fechado? Ó, minha gente, tarefa de hoje, tá? Tarefa de hoje é simples. Fazer outra live hoje, entre hoje e amanhã, e aplicar isso aqui. Eu pedi pra vocês fazerem uma live ontem sem isso. Hoje você vai fazer uma live com isso. E aí você vai ver como é que vai mudar a tua retenção, o número de pessoas e o engajamento delas ali, aplicando água, terra, fogo, ar e éter. Fechado? Fazer outra live e aplicar isso aqui em outra live. Beleza? Tamo junto, é nóis. Amanhã, às 8 e 8 da manhã, estamos aqui novamente. Beijo pra vocês.